Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. E como é que foi o outro campeonato? A outra foi Pequim, foi a China, 2008, né? 2008. Ali o Brasil já tinha ganho todos os campeonatos e tal. A gente, obviamente que nunca perde, né? O prazer, a vontade de ganhar e tal. Mas ali já foi pra gente um pouco mais tranquilo do que Atenas, né? Menos pressão, o Brasil já não precisava mais provar nada pra ninguém. E aí ali já tava chegando o Ricardinho e Jefinho, né? Eu tive a oportunidade de jogar com eles, né? nessa Paralimpíada. O Brasil conseguiu ali fazer um grande campeonato, ganhamos todos os jogos, e a final dessa vez não foi com a Argentina, foi com a China. E aí nós ganhamos a final da China de 2-1. E também para mim foi muito importante, porque foi ali que eu parei, né? Quando eu recebi a medalha, eu tinha terminado a faculdade, tinha aberto um escritório de advocacia, estava advogando no escritório, não estava mais conseguindo conciliar. O futebol já não era amador da mesma forma que quando eu comecei. Então eu percebi que eu não conseguiria ser competitivo como eu gostaria e decidi ali que seria o meu último jogo com a camisa da seleção brasileira. Então foi muito especial a medalha, né? Principalmente quando eu recebi ali, porque foi ali que eu disse para mim mesmo, olha, muito obrigado, né? O que o futebol me possibilitou, as emoções, tudo aquilo que eu vivi, e fica por aqui essa jornada. Quantos anos você tinha? Tu foi pra lá decidido? Fui decidido. Óbvio que você sempre pode ter uma recaída, porque sabe, porque a gente tá falando de paixão, né? Que a paixão é um negócio muito sério, né? Mas eu tava assim, decidido, né? Me incomodava muito me tornar um coadjuvante, né? Dentro de algo que foi tão importante para mim, né? De algo que moveu minha vida por alguns anos. Joguei 14 anos na seleção brasileira. Então, acho que a gente tem que respeitar ali a nossa própria condição. E quando chegou ali no final, 30 anos eu tinha, e aí a ideia era realmente de seguir trabalhando no escritório. Eu não ia deixar o escritório, porque não tinha condição de viver do futebol, né? Então a única alternativa era deixar o futebol. Se eu tivesse seguido treinando, com a estrutura que o pessoal tinha, muito provavelmente até o Rio teria ido, com alguma chance de chegar a Tóquio, né? Mas enfim, não dá pra gente nunca saber disso, né? Sim. Não, mas quantos anos você tinha então? 30 anos. 30, tá. 30 anos. E aí depois que você se aposentou do futebol e tal, você foi ser advogado? Eu já estava advogando, né? Porque eu terminei, eu estava num grande escritório aqui da Paulista, tive a oportunidade de fazer estágio lá e comecei advogando nesse escritório. E aí... Qual era a sua especialidade? Eu trabalhava com direito constitucional e direito civil. E aí eu saio desse escritório, porque você começa no escritório, você começa como advogado júnior, e aí normalmente você vai pegando contencioso de massa, né? Aqueles casos que você vai copiando e colando e mudando o nome das partes e tal. E aí, a ansiedade de começar logo a ir para audiência, sustentação... Você queria ir para júri e tal, essas coisas? Não júri, né? Mas assim, partir já para um contencioso um pouco mais qualificado e tal. E aí eu abri meu próprio escritório, e aí quando eu abro o escritório, é que você percebe o seguinte: pera um pouquinho, eu abri o escritório, agora eu tenho despesa de aluguel, de funcionários, não sei o quê. Qual que é a sua área de atuação? Quem se perdoa agora? Todas, né? O que aparecer, você tem que... Tem que arrumar cliente, né? Você tem que arrumar cliente, né? Então, você tem que fazer qualquer coisa que aparece ali, penal, civil, enfim, o que seja, né? Só não fiz trabalhista pelo empregado, mas o resto eu acabei fazendo tudo. E aí deixo a seleção, continuo no escritório, só que um ano depois surge a possibilidade, por uma questão aí do segmento, a questão política do segmento, de assumir a vice-presidência do Comitê Paralímpico Brasileiro, em 2009. E aí eu aceitei esse desafio, fui morar em Brasília, fiquei 7 anos lá, né, como vice-presidente do CPB, e foi aí que começou minha trajetória aí na gestão do esporte paralímpico. Demolidor brasileiro, né, cara? O cara... Só faltou lutar contra o crime mesmo, né? Legal. Cara, beleza. Então aí, durante esse tempo que você estava que você atuou pela seleção brasileira, que você disse que foram 14 anos, tu estava treinando em que clube? Olha, eu treinei a maior parte do tempo aqui. Treinei no SESEC, aqui em São Paulo. Você ficou quanto tempo no SESEC? O SESEC eu fiquei foram 2 passagens, né? Eu tive aqui
Em 92. Aliás, eu tive primeira oportunidade que eu conheci o SUSEC foi em 1990, muito criança. Mas 92 foi o primeiro campeonato brasileiro que eu disputei lá com 14 anos. E aí eu joguei de 92 até 2005. Entendi. Porra, Depois, mó tempão. Um tempão. Depois joguei no Instituto Benjamin Constant. Joguei na APADV aqui de São Bernardo. E foram esses 3 clubes aí, até o período que eu estive na seleção brasileira. Durante todo esse período aí, tu precisava também trabalhar por fora? Trabalhar o tempo todo. Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Lance Fui lá pro do campeonato com 14. E aí você sabe que foi interessante que eu trabalhei com cartão, fiquei externo no colégio para poder trabalhar. Bom, e dali a pouco o escritório fechou. Eu falei, caramba, eu fiquei externo, briguei com minha mãe e agora perdi o trabalho. E um dia eu tô passando lá na Ipiranga com a São João, na Barão de Tapetininga, aliás. Barão de Tapetininga, que termina ali na Ipiranga e tal, paralela com a São João. E eu tô andando com minha bengala, bati a bengala em alguma coisa, bati do outro lado. Pô, parecia um negócio que não era muito rígido. Eu estiquei a mão, uma pessoa com a placa amarrada no corpo. Falei, o que você tá fazendo aí? Falei, propaganda de emprego. Aí eu fui, meu segundo emprego, fui vender plano de saúde. Na época, Golden Cross, que hoje não existe mais. Caraca, Golden Cross, eu lembro. Aí tinha lá na época o Golden Pai, o Golden Saúde, né? E aí comecei a vender plano de saúde e tal, fiquei um tempão lá. E foi bem interessante também, me lembra muito futebol essa minha passagem pela Golden, porque eu chego lá, vocês estão contratando aí. Aí a pessoa começou a gaguejar, né? Porque olha, um cego naquela época, imagina, cego trabalhar, o negócio não era muito comum, né? E aí, olha, assim, a gente tá mais não sei o quê. Você tá, então tá bom, eu quero trabalhar, o que precisa e tal. Não, mas é difícil, porque tem que fechar a venda. Eu falei, não tem problema, eu cheguei aqui sozinho, eu posso ir. Bom, e aí me contrataram, pediram para ir na segunda-feira, cheguei lá, pego a lista telefônica, porque a gente fazia o contato pelo telefone e depois ia fechar a venda do plano pessoalmente. Peguei a lista, anotei lá umas 15 ruas, né, porque era por rua. Então você ia pegando todos os telefones de uma rua, anotei tudo em braille. Chego no escritório, não, você vai ficar ouvindo aí as ligações para você aprender e tal. Passa 3 dias, falei, cara, agora já posso ligar. Falou, mas a gente conversou aqui, vamos fazer o seguinte, você faz a ligação e aí um outro vendedor vai vender, porque, pô, você ir pra rua vender, não é um negócio muito legal e tal, pra você. Falei, tudo bem. Você tinha medo? Tinha medo, né? E aí começa assim, eu começo a fazer a venda pelo telefone, alguém ia fechar a venda e tal. Só que o detalhe, a gente ganhava 200% de comissão, né? Eram as 2 primeiras parcelas quando você vendia um plano de saúde. 200%? 200%. Caramba. As 2 primeiras parcelas eram do vendedor. Aham. Como eu fazia a ligação e alguém ia lá fechar, eu ganhava 50% e o outro vendedor 150%. Aí eu cheguei, cara, foi o seguinte, eu não vou mais fazer isso aqui não, eu vou agora fechar minha própria venda. Não, mas como é que você faz? Eu falei, não, você preenche o contrato, te dou os dados aí, a moça preenche, você coloca o X onde tem que assinar. Ah, mas se a pessoa te der o cheque errado? Eu falei, se der o cheque errado, a gente não dá entrada no contrato. É simples. Simples. Bom, beleza. Então, você vai fazer, já que você quer e tal. Primeira venda que eu fiz na Serra da Cantareira. Chego lá, toco a campainha, chamo a pessoa vem. Eu conheci pela voz, né? Naturalmente o cego tem uma facilidade muito grande de reconhecer a voz. E ela, senhora, dona Marina, eu sou o Misael, da Golden Cross, né? Eu vim trazer o contrato. Ah, não, Marina não existe, você está na casa errada. Não, é a senhora, eu falei com a senhora por telefone. Não, você não falou comigo, não. Então não dá balão. Cara, e ali ficou nítido pra mim que ela não sentiu confiança de comprar, né, de mim o plano de saúde. E aí você imagina, cara, a frustração pra voltar pro escritório. E agora, o que eu vou fazer? Chegar lá e dizer que não deu certo, que eu falei, os caras já não queriam que eu fosse. O cara vai dizer, porra, eu tinha razão, tá vendo? E aí voltei pra casa, nem fui pro escritório esse dia. Chega no dia seguinte, todo mundo assim, cadê o contrato? Cara, não deu. E disse que não deu, abri o jogo, não deu certo e tal. Ah, tá vendo? Você não prefere mudar? Eu falei, não, vamos continuar desse jeito. Eu pensei até em não voltar mais pro escritório no dia seguinte, né? Mas aí um detalhe, eu continuei e um dos troféus mais importantes que eu tenho lá em casa foi de 2º lugar de vendas desse escritório. Nossa, que foda, cara. Foi muito legal, que, assim, cara, e assim, muitos amigos ficaram de lá desse escritório, assim, foi um aprendizado, pô, gigantesco para mim.
E me lembra muito futebol porque, assim, né, é você realmente entender que aconteceu um problema, mas que aquilo não é o fim da linha, que dá pra reverter, né? É a mesma coisa quando você tá perdendo um jogo ali de 2-0, você fala assim, pô, dá pra virar esse negócio e vai pra cima, acredita em você e faz a coisa ser diferente, né? Foda.